falado nos últimos dias sobre 4 grupos que está dividido aqui as obras da carne. Nós já estudamos sobre o primeiro grupo, pecados sensuais. Quais são os pecados sensuais? Nós lemos aí os 3 primeiros aí, as 3 primeiras obras da carne, ó: imoralidade sexual, impureza também ligado a relações sexuais, libertinagem também ligado a essa área. E o segundo grupo, então, é de falsas religiões, amém? Falsas religiões nós vamos estudar, que é sobre idolatria e feitiçaria. Na semana passada nós falamos sobre idolatria, e hoje vamos falar sobre feitiçaria. E depois nós temos ainda o grupo das obras da carne, dos pecados de mau comportamento, né? O pecado de comportamento nosso, que também precisa ser tratado, amém? E depois nós temos ainda um outro grupo, e esse outro grupo vai tratar de todo tipo de excessos de pecado, amém? Então o convite hoje é para nós analisarmos basicamente feitiçaria. Semana passada falamos bastante sobre idolatria, e hoje nós vamos falar então sobre feitiçaria. E antes de nós começarmos a falarmos um pouquinho mais sobre feitiçaria, eu queria convidar você a ler alguns versículos aqui dentro da palavra de Deus que combatem a feitiçaria, amém? Então nós vamos olhar para esse texto. Feitiçaria é o mesmo que bruxaria, é o mesmo que magia, o mesmo que macumbaria, qual mais aí que nós podemos definir? Tudo ligado a essa área de magia, tudo que é isso aí está ligado aqui à bruxaria, amém? Então em algumas versões vai estar feitiçaria, em algumas nações, né, não é muito conhecido feitiçaria, mas conhecido bruxaria, macumbaria. No Brasil mesmo fala muito é macumbaria mesmo, lá não tem muito negócio de feitiçaria, feiticeiro, lá é macumbeiro mesmo, aquela é macumbeira, aquela é macumbeira. É assim que a gente define as coisas mais básicas lá no Brasil, amém? Agora em alguns países são um pouquinho diferentes, mas tudo ligado às ações de magia que nós juntamos dentro desse pecado aqui, que é uma obra da carne que está nos fazendo oposição contra a vontade do Espírito, amém? Então quero convidar aqui, eu vou dar para alguns irmãos lerem, por favor, alguns versículos. Eu acho que tem para quase todo mundo, de repente a gente não lê tudo, mas nós vamos ler alguns, para a gente ficar bem inteirado aqui, que a palavra de Deus, irmãos, ela bate com muita veemência sobre feitiçaria, tá? E se ela bate com muita veemência sobre algo, é porque isso vai tentar de algum modo estar no nosso meio. Nós vamos ver aqui dentro da palavra do Senhor que a maior parte das exortações é para o povo de Deus não praticar, tá? Nós vamos ver também de que é um poder, sim, de que há um poder nisso, mas nós não precisamos ter medo, e não há quase que nenhuma referência na palavra de Deus dizendo assim: olha, não tenha medo das feitiçarias, dos feiticeiros. Tem uma ou outra só, dizendo que o encantamento não vai valer contra o povo de Deus, mas a maior parte é dizendo o seguinte, ó: não busque as feitiçarias, não busque isso, não faça isso. Nós já vamos ver aqui. Então vamos lá, eu queria dividir aqui entre os irmãos. Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Amém? Esse texto ele já engloba um pouquinho mais aqui, mas a ênfase então hoje é sobre os feiticeiros, ou os que praticam feitiçaria. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, e a lista é um bocado extensa, mas fora de onde? Fora do reino de Deus, fora do céu, amém? Então esses ficarão fora. Vamos lá, Levíticos 19, 31. Amém? Conselho do Senhor dizendo então: não recorram aos médicos, não busquem a quem consulta espíritos, para que vocês não sejam contaminados. Amém? Olha a primeira instrução aí. O primeiro versículo que o irmão Emílio leu diz o que? Da sentença. Mas agora é conselho, para que o povo de Israel não fizesse isso. Levítico 19, 31. Deuteronômio 18, esse eu fiquei de ler, versículo 9 e versículo de número 13. Depois de uma lista vasta, o Senhor repreendendo também os que praticam tais coisas, olha o que o Senhor diz: o Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas,
E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Deuteronômio então 18, versículo 9 e 13, mais um conselho para o povo de Israel que estava entrando na terra prometida. E o conselho do Senhor e o Senhor está dizendo é o seguinte: o Senhor tem repugnância de quem pratica feitiçaria. Amém? Então está bem claro aqui qual é a posição da palavra de Deus em relação a isso. Vamos lá, Levíticos 20, verso número 6. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e extirparei do meio do seu povo. Extirparei aqui é o mesmo que decepar, cortar pela raiz. Extirpar, tirar do meio do povo. Então, olha o que o Senhor está dizendo: contra os que consultam espíritos. Amém? Então vamos lá, mais um versículo, Apocalipse 21, 8. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam a feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo, água com enxofre. Esta é a segunda morte. Está vendo aí? Olha o grupo onde está embutido aqui, ó. Os incrédulos, depravadores, os assassinos, os que cometem imoralidade, e junto aqui então, nesse mesmo grupo, os que praticam feitiçaria, o mesmo sentido do versículo 1 que nós lemos lá em Apocalipse 20, Apocalipse, alguma coisa aí que o meu Emílio leu, que você já ouviu. Então, vai ser lançado onde? No lago de fogo. Isso aqui é a condenação final, isso aqui é a sentença final. E é para esse caminho que estão aqueles que praticam. Então entenda isso aqui: feiticeiro não é um título que a gente dá a alguém e ele leva isso para a vida inteira, não. Aquele que pratica feitiçaria é considerado feiticeiro. Não é alguém, nasceu um macumbeiro, não nasce um macumbeiro, não, ele se torna. Amém? Assim como pode deixar de ser um macumbeiro, se converter ao Senhor Jesus e ser salvo e dar glória a Deus lá no céu. Amém? Como temos vários exemplos, vários testemunhos de homens de Deus que deixaram, que abandonaram a prática da feitiçaria. Então nós temos que entender isso: macumbeiro não é um tipo de pessoa, não, é uma prática que alguém pratica, e que aqueles que cometem isso então estão condenados ao lago de fogo. Amém? Assim como todos os outros tipos de pecados, mentiroso, os pecados sexuais nós já falamos, homossexualidade, os que praticam tais coisas então não terão lugar no reino de Deus. Amém? Mais uma referência, Miqueias 5 e verso número 12. Amém? Amém? Aí já aproveitou, até tratou já da idolatria também no finalzinho, né? O Senhor vai tirar tudo, não vai mais se prostrar perante as obras de sua mão. Mas olha, acabarei com as feitiçarias e vocês não farão mais adivinhações. O que é que está dizendo ali? Estava tendo esse tipo de prática, o Senhor abomina, nós já vemos na palavra de Deus. Então vamos lá, mais uma referência então, primeiro livro de Samuel 15, 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Amém? Pode ler o... Posso ler? Sim. E a arrogância é como o mal da idolatria. Amém? Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, eu os rejeitarei. Então, olha o tanto de texto nós já lemos. Tem mais alguém com referência? Tem mais um ainda, né? 1 Crônicas 10, 13. Assim, Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não tinha guardado, e também porque consultou o medo. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo do rei Saul. E por que ele morreu? Porque ele não guardou as palavras do Senhor, ele foi desobediente. E aí o texto não para só por aí, não. A desobediência foi tanto que ele chegou a consultar, pedir orientação a um médium, a um adivinhador, a um feiticeiro. Essa que é a palavra, a um feiticeiro. E eu quero ler mais uma com você, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 6. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado
Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Esse é um resumo, na verdade, da história de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Você toma nota e depois lê em casa, tá? Nós já vamos depois passar por esse texto aqui, que os apóstolos chegam então em uma ilha, e nessa ilha tem lá um feiticeiro lá, e o apóstolo então trata desse feiticeiro, orientando ele aqui segundo a palavra de Deus. Amém? O que é então feitiçaria? Olha a definição de feitiçaria no dicionário: prática de magia que busca alcançar através de meios ocultos resultados extraordinários que não podem ser explicados pelas leis naturais, geralmente atribuídos a seres sobrenaturais. Então, o que está fora do natural é sobrenatural, e nós vamos ver então no que é, de quais as forças que operam no sobrenatural. Então, bruxaria ou feitiçaria é uma ajuda extra, né, sobrenatural, para poder fazer algo aqui extraordinário. Imagina, a pessoa está desse lado e ela quer atravessar para aquele lado de lá, para dentro daquela sala, e ela vai buscar aqui uma invocação a um poder sobrenatural para que isso aconteça, porque só há um modo disso acontecer: é abrindo uma porta aqui ou dando a volta por onde tem uma abertura, porque por aqui, simplesmente sem mexer ali na matéria que está ali, não vai dar para a gente atravessar. Então, agora, para que aconteça algo sobrenatural, pode sim haver uma invocação, então transferido para ali. Tudo que há uma ação sobrenatural, então nós podemos então ver de que é algo que acontece fora do físico. Então, a obra de feitiçaria, ela é denominada como uma ação. Quando nós buscamos uma ação, ou quando o ser humano busca uma ação para poder agir no sobrenatural, ou para que haja uma ação no sobrenatural e aconteça algo no sobrenatural. Então, quando isso acontecer, nós vamos entender uma coisa: só existe dois poderes em ação no sobrenatural: o reino de Deus e o império das trevas. Nós podemos ler alguns versículos. O primeiro dele em Colossenses capítulo 1, versículo número 13, que vai nos dizer o seguinte: que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Depois nós podemos ver também em João capítulo 3, versículo 19, versículo 20, a conclusão, ou a sequência do Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Depois vai falar o quê? Que o mundo, muitos, preferiram viver nas trevas do que vir para a luz. Então só há dois caminhos: só há o caminho de trevas e há o caminho de luz. Então, no mundo espiritual só tem duas ações. No mundo sobrenatural, ações sobrenaturais só pode existir de duas formas: ou nos seres espirituais vindo do reino de Deus, ou nos seres espirituais do império das trevas. Então, qualquer ação sobrenatural que não é dada por Deus, ela terá que ser dada por o diabo. Então, quando nós olhamos para isso aqui, nós já vamos entender: feitiçaria é qualquer ação sobrenatural que não vem da parte de Deus. Da parte de Deus pode haver sim muitas ações sobrenaturais, tá? Nós temos alguns exemplos. Nós temos o exemplo de Filipe, que a palavra de Deus vai falar que ele está num local e de repente ele é direcionado pelo Espírito Santo para ir para um outro local pregar a palavra. E a palavra de Deus diz que rapidamente ele está nesse outro local bem distante de onde ele estava, e ele começa a pregar a palavra, dando o entendimento de que um mover sobrenatural aconteceu ali. E aí a palavra de Deus diz que ele apareia ali, começa a pregar o evangelho para um homem, e de repente ele desaparece de novo, depois do propósito estar cumprido. Então nos deixa entender ali de que houve uma ação sobrenatural ali. Nós temos várias ações sobrenaturais na Bíblia. Se nós formos relatar aqui, nós podemos pegar mais algumas. O exemplo de Elias mesmo, subindo num redemoinho, ele sobe e desaparece. Então nós temos algumas ações sobrenaturais acontecendo aqui, essas vindo da parte de Deus. Mas pode acontecer também ações sobrenaturais por manifestações espirituais da maldade. Então o que precisa ficar bem claro para nós aqui é de que a feitiçaria ou a magia é qualquer ação sobrenatural que não vem da parte de Deus. Ela vai vir da parte do diabo, tá? Porque só tem esses dois tipos de atuação, e isso tem que ficar bem claro. Então, a adivinhações não são incluídas na definição de feitiçaria. Adivinhos? São também. De acordo com a definição.
Não entendi claramente. De acordo com a definição de feitiçaria, Sim. se adivinha, Entra no sentido de magia. Entra no sentido de magia. Essa é uma definição do dicionário, né, da palavra feitiçaria. Mas quando nós vamos ver todo o princípio aqui, é qualquer ação qualquer ação sobrenatural, que não é humana, que não venha da parte de Deus. Que venha da parte, qualquer ação, o que nós precisamos entender é o seguinte, e aqui entra a chave: qualquer ação sobrenatural, se não é de Deus, é do diabo. E está sendo combatido aqui. Então qualquer ação sobrenatural entra como feitiçaria, se não vier da parte de Deus. Então a definição, glória a Deus, a definição de feitiçaria aqui seria mais claro se abrangesse isso: qualquer ação sobrenatural que não vem da parte de Deus é considerado então feitiçaria, bruxaria, porque entra todos esses modos, né, de adivinhações, magia, tudo isso nós vamos entender aqui de que é. Porque a adivinhação nada mais é do que uma ação sobrenatural também. É algo que você não pode fisicamente ver, mas aí você adivinha. Então ela parte do pressuposto: ou Deus te falou, ou você adivinhou por um espírito que não é da parte de Deus. Então, da parte de Deus não é adivinhação, né? Nós procuramos separar isso, é uma revelação, é uma profecia. E já o espírito de adivinho não é um espírito dado por Deus, é um espírito de adivinhação, ele não vem da parte de Deus. Nós temos um exemplo também do apóstolo Paulo, repreendendo, o apóstolo Paulo ou Pedro, agora fez confusão aqui, mas um dos apóstolos repreendendo uma mulher que ela vinha adivinhando, e o apóstolo Paulo para e expulsa aquele demônio, porque é uma ação demoníaca também. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, precisa ficar bem claro para nós que qualquer ação que nós busquemos sobrenatural, para qualquer efeito que seja, se não for buscada em Deus, é uma ação contrária à vontade do Senhor. E é isso que precisa ficar bem claro para nós podermos mergulhar dentro do poder dessa palavra. Amém? Então, quando nós olhamos de forma clara e absoluta para o poder da palavra de Deus, nós vamos ver: se não foi o Espírito Santo que trouxe, se não foi Deus que está fazendo, é o império das trevas que está fazendo. Pastor, e as obras boas, né? As ditas obras boas, que é a magia branca, né? Magia branca, magia negra. Depois tem tanta coisa, é até difícil a gente falar aqui, mas entender isso: quando busca uma força sobrenatural que não é Deus para poder fazer o bem, é para curar uma doença, é para fazer isso, é para fazer aquilo, é para unir um relacionamento, é para ter um relacionamento duradouro, é para atrair alguém. Qualquer coisa, irmãos, que aparentemente parece bem, mas não é bem, também entra nesse mesmo quesito aqui. Porque se não for Deus é quem opera, não pode ser da parte de Deus, não pode ser bom. Tá? O diabo, qual o propósito do diabo? A palavra de Deus vai dizer, deixa eu ver aqui, em João 10:10, o plano do inimigo, e nesse caso está falando do ladrão aqui, Jesus está usando essa referência. O plano do ladrão é matar, roubar e destruir. Esse é o propósito dele. O propósito do inimigo das nossas almas é o que? Então, matar, roubar e destruir. Aí, olha quão forte é isso aqui. Então, se o propósito dele é matar, curar uma doença não pode entrar no ramo dele. Por quê? Porque se entrar na atuação dele, ele vai estar atuando contra o propósito dele. Aí o que Jesus disse em relação a isso? Que um reino dividido ele não prospera. Se Satanás começa a atuar contra aquilo que é o plano dele, o que vai acontecer? Ele não vai prosperar. Então Satanás não cura doença. As obras das trevas não podem curar a doença. Uma feitiçaria, uma macumbaria não pode curar a doença, mas pode disfarçar ela, pode tapar por algum momento ela, pode fazer com algum motivo ela não seja notada, não seja percebida. Mas agora curar não, porque vai contra o propósito dele. Então o inimigo, olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 11, versículo número 14. O inimigo, ele transparece anjo de luz. Olha como é que está o texto. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Que o inimigo, ele se transforma, ele toma uma aparência, ele fica parecendo que está fazendo uma coisa boa, mas na verdade não está. Parece que está curando uma doença, mas não está. Parece que está unindo um relacionamento, mas não está. Parece que está aproximando o marido da esposa, mas não está. Porque por trás disso ele sempre vai ter uma ação de destruição.
Então, pastor, mas o casal, a mulher fez uma macumbaria e o marido voltou, fez um trabalho e o marido voltou. Você pode ter certeza, irmão, de que alguma coisa ruim ele está tramando e ele vai executar contra essa vida se Deus não tiver misericórdia. Por quê? Porque o plano dele é o quê? O plano dele é matar, roubar, destruir. O inimigo não vai fazer coisa boa, mas agora a Bíblia está dizendo claramente de que ele se transforma em anjo de luz. Ele ganha forma, ele tem ações que parecem ser boas. Para quê? Para que nos faça ficar cegos em relação a tudo aquilo que está acontecendo. Então qualquer ação nessas áreas, mesmo que seja lá no Brasil Umbanda, Quimbanda, mas não sei o que, aí depois tem magia negra, magia branca. Então qualquer coisa que seja, mesmo se for para o bem, irmão, se nós queremos fazer o bem para alguém, temos que buscar Deus para que Deus opere, e não qualquer uma outra intervenção ou ação. Se não for por parte de Deus, não pode ser bom. O inimigo não tem nada de bom para nos oferecer. Tudo que ele tem é destruição. Tudo que ele quer oferecer é destruição para a nossa vida. Pastor, mas consultou lá alguém, um espírito lá, e ele até falou coisas da minha vida que realmente aconteceram. Deixa eu te dizer uma coisa. O diabo, ele tem uma referência que o pessoal fala, se eu não me engano foi o evangelista Josiano que falou um dia desse. Ele é um psicólogo, esqueci qual a expressão que ele usou, mas ou seja, é um psicólogo que já vem examinando a população desde a antiguidade. É um psicólogo pré-histórico, se eu não me engano é isso mesmo que ele falou, alguma coisa assim do gênero, mas faz todo sentido porque ele vem analisando o comportamento desde há muito tempo. E qual é o plano dele então? O plano dele é observar para poder apresentar ofertas. Você já observou de que o inimigo ele não fica lançando oferta boba sem sentido? Não, irmãos, o inimigo ele não fica trabalhando sem sentido, não. Ele trabalha com objetivo, ele trabalha com prática. Ele não vai passar uma tentação perto de você que não é tentação. Irmão, eu, graças a Deus, não tenho problema com bebida alcoólica. Nunca tive. Quando estava desviado, bebia, passava mal que só. Aquilo fazia um mal terrível e eu nunca gostei. Então, bebida alcoólica não é um problema para mim. Aí o diabo vai ficar lá, né, tentando alguém para me dar bebida alcoólica. Não. Nem oferece, nem tenta me atrair, porque não é da minha área, graças a Deus não é um problema que eu tenho. Então o inimigo ele não vai ficar trabalhando dessa maneira, agora ele vai procurar áreas onde eu possa ter fraqueza para que ele se apresente então e tenta me atrair por aquilo ali. Então o inimigo ele está observando a nossa vida. Lembramos lá de que ele está bem antes de nós, ele foi criado por Deus bem antes de nós. Então atento a todos os comportamentos da sociedade. A todos os comportamentos da sociedade. Uma das coisas que nós temos que entender, o diabo ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas ele tem enviados em todos os lados ao mesmo tempo. Todo lado você pensar, irmão, tem um enviado de Satanás que está lá, tomando o relatório, observando tudo, que é para as reuniões lá no inferno, depois passar um relatório geral. Então o que acontece? Ele está observando tudo, vendo tudo. Então por causa de tudo isso ele pode lançar coisas, falar coisas que você já viveu, falar de coisas que você já passou, até, irmãos, baseado em comportamento teu, ele pode te induzir a acreditar em coisas de que ele vai falar lá na frente e você ser induzido a caminhar por esses caminhos. Então, irmãos, se for um bom observador, se você tiver um relatório completo do que tudo que a pessoa já fez, de tudo que ela já falou, de tudo que ela já expressou de pensamento, se você tiver um relatório completo de uma pessoa dessa, não é muito difícil você imaginar os passos seguintes. Um exemplo bem claro, inteligência, não é bem uma inteligência artificial, mas é quase, dos algoritmos, né, do YouTube, do Facebook, da vida, porque baseado em tudo que você pesquisa, baseado no seu histórico de internet, ele vai te sugerindo coisas baseadas em tudo aquilo ali. Porque não é que ele está adivinhando que você vai gostar daquilo, não. É baseado em todo o comportamento que você teve, que ele já está analisando ali de uma forma muito clara e muito intensa. Então o diabo ele usa desses artefatos para poder lançar coisas na nossa vida, ofertas, para poder falar de coisas que possivelmente nós poderíamos inclinar para ela. Então nós precisamos ter atenção a isso. Principalmente quem expressa muito sentimento.
tá? Porque tem pessoas que expressam, está sentindo, já bota logo para fora. Tem gente que é mais reservado um pouquinho, tem gente que expressa. Se tiver dentro da tua mente, o diabo não vai poder entrar lá, porque ele não lê pensamento, tá? O diabo não lê pensamento, não. Mas agora, tudo que você botou para fora, lembra dos enviados, né? Que pode estar, seu derredor, né? A palavra de Deus diz que ele anda ao seu derredor procurando quem possa tragar. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos ver de que ele tem muitas ferramentas e ele pode usar dessas ferramentas para poder, então, tentar adivinhar, tentar falar coisas que você já viveu, coisas que mais ninguém sabe, mas for uma prática, ele pode falar. Agora, coisas que você nunca expressou, que você nunca praticou, que só veio no teu pensamento, isso aí ele não tem poder para falar. Mas entenda, como um observador de todos os seus comportamentos, ele pode imaginar ou pode lançar coisas baseado no teu sentimento, nas suas reações que você está vendo. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos ver. Por quê? Porque o diabo está trabalhando e arranjando maneira para nos tirar da presença de Deus. Ele está arranjando maneira para quê? Para cumprir o propósito dele. O propósito dele é matar, roubar, destruir, nos arrancar de vez do centro da vontade do Senhor. Esse é o propósito dele, para que nós sejamos destruídos ou lançados no lago de fogo, assim como ele vai ser. A sentença dele já está decretada. Então ele quer que nós também, né, vamos para esse lugar. Mas aí o plano de Deus é que nós não andemos segundo a vontade da carne, mas segundo o Espírito. Então, quando nós olhamos para essas ações do inferno, nós precisamos entender isso de forma clara. Bom, de maneira nenhuma, buscar qualquer ação sobrenatural se não for em Deus. Você precisa de algo extraordinário? Vai no Senhor. Você precisa de algo sobrenatural? Vai nos pés da cruz de Cristo. Nós pregamos aqui no domingo de que Deus ele age, né, faz sobrenatural através de ações naturais. Boa parte é isso. Boa parte o Senhor vai encaixando coisas e vai acontecendo um resultado extraordinário, né? Mas também o Senhor pode fazer o extraordinário acontecer. Então, se precisamos de algo sobrenatural, a nossa fonte de busca deve ser o Senhor, entendendo de que qualquer busca, qualquer ação espiritual não vem da parte de Deus. Amém? Então, uma das práticas da bruxaria aqui, a parte mal, irmão, da magia negra, a gente nem precisa falar muito, porque eu acho que é tudo tão claro de que é uma obra das trevas mesmo, de que é plano de Satanás mesmo, de a pessoa fazer uma obra na encruzilhada para a pessoa morrer, levar uma galinha preta, não sei o que a coitada galinha preta tem a ver com a cena, levar uma galinha preta, pendurar numa floresta que não sei o que, para fulano morrer, para isso ou para aquilo, ou pegar um voodoo e começar a fazer. Então já está muito descarado mesmo de que é uma obra do diabo mesmo. Essa não é obra da carne, essa é do diabo claramente mesmo. Então o que poderia entrar aqui no nicho e tentar enganar, e é principalmente essas obras aqui de que a palavra de Deus está alertando tanto, irmãos, essas obras ditas boas, consultar um morto para você saber para onde que você vai, qual caminho que você tem que seguir, se é de Deus um relacionamento, ou melhor, né, se é bênção um relacionamento ou não. Esse tipo de coisa, irmão, não pode, mas o diabo ele tenta lançar isso. O diabo ele tenta trabalhar dessa maneira, irmão, porque seria bom, não seria a gente saber do futuro, não? Saber o que vai acontecer comigo ano que vem. Você vai, eu não, porque eu já estou casado, mas o pessoal, você vai casar, você vai encontrar um namorado, você vai, longe de mim, você vai isso, você vai aquilo, você vai viajar, está preparado para você, irmão, isso é uma coisa legal, né? Mas o Senhor não se preocupou em fazer isso não. Olha o que Deus fala com Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor não fala com ele como é que ia ser no caminho. O Senhor não fala com ele que Ló ia com ele, ia querer andar para um lado e para o outro, eles um para um lado e o outro ia ter que ir para o outro, ia ter que ter aquela divisão. O Senhor não fala com ele de que quando todas as coisas ficassem difíceis, ele teria que permanecer, porque ele passaria por situações complicadas. O Senhor não fala nada. O Senhor fala: vai para uma terra que eu vou te mostrar. E o que ele faz? Ele pega e sai em obediência. Agora nós queremos uma definição clara. Se eu for, o que vai acontecer? Irmãos, é nessas coisas que o inimigo tem achado brecha. Eu vou para Portugal, como é que vai ser a casa que eu vou morar lá?
como é que vai ser, como é que aquilo outro a gente quer. Mas sabe o que? A gente vai dando brecha para as coisas acontecerem. Aí o diabo que está ao nosso derredor, ele está ali só procurando forma de tragar a gente. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Ah, não, eu vou na cigana, né? Na terra de vocês é cigana também? Procura para ler? Não, lá é macumba mesmo, Lá no Brasil ainda tem a cigana que vai ler mãos, jogar carta, que não sei o que, aquelas coisas todas. Aqui em Portugal também tem, né? Não vai lá na cartomante, né? Para ela saber como é que vai ser o meu ano, como é que vai ser. Não, pelo amor de Deus. A gente não precisa desse tipo de coisa. Isso não é legal. O que o Senhor está instruindo aqui? Não procure esse tipo de situações. Ah, não vou perder o jornal hoje de manhã de jeito nenhum, porque vai falar do horóscopo, né? Eu sou de Libra, eu sou de Aquário, eu sou de não sei o que, eu sou de Peixe. E o que é que diz para os peixes? Que peixe nada, irmão, não é nada, é isso. Astrologia e tal, a gente está rindo e tal, por quê? Mas é sério, irmãos. Sabe que tem crente que vai tomar decisão, já pensou um crente tomar decisão baseado no horóscopo, né? Irmãos, comportamento por causa disso. Não sou rancoroso porque eu sou de Escorpião, eu sou isso porque é aquilo, porque não. Em nome de Jesus, nova criatura nós somos, o sangue de Jesus nos libertou. Agora um cartomante, um horóscopo, as estrelas vai dizer como é que deve ser o meu comportamento? Não, quem diz como é que deve ser o meu comportamento é Cristo. É as obras do Espírito, que está logo a seguir aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Ah, não, eu traí porque não sei quem, do signo, não sei o que, tende mesmo a trair. Não, no nome de Jesus, está endemoniado, está cheio do capeta, está cheio do campo. Irmãos, não tem conversa. Esse dia eu estava na internet, uma menina que saiu, ela fez uns stories falando que pediram ela em namoro, só que aí ela foi ver qual era o signo do rapaz. Tá. E aí ela foi, fez toda a pesquisa do signo dele, do horóscopo dele, aquela coisa toda, e aí ela me aceitou o namoro porque o signo dele não batia com o dela e não Tá certo. Pelo amor de Deus. Um exemplo, um dia num estudo que eu estava fazendo, aí o pastor estava dando um exemplo lá, de como que a gente precisa ter cuidado disso, de que todo esse tipo de coisa tem que ficar para trás. Ah, pastor, mas eu gostava de ver os horóscopos, e tem umas coisas que batia. Irmão, nós não estamos falando de um diabo pré-histórico, um inimigo que está te sondando desde quando você nasceu, de que está tudo, de que tem tudo os estudos por trás, e depois tem influência, e depois tem poder das trevas em operação, tem um inimigo influenciando as obras da carne. Então tem todo um contexto por trás. Então se você gostava, tem que deixar para lá, não pode gostar mais, em nome de Jesus, não pode fazer mais parte da vida. Não, agora quem determina o meu futuro é Deus, quem vai dizer se é bênção é Deus, quem vai dizer se vai dar certo é Deus. Não pode ser um horóscopo, a mãe de santo, o pai de santo, não, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que tem que determinar que nós somos. Aí nesse exemplo lá, estava dizendo que o pastor foi para a África. Lá na África é conhecido, o negócio lá da macumbaria, lá o negócio é pesado. Mas no Brasil também é. Aqui também tem muito, às vezes é meio camuflado, escondidinho. E lá na África não, lá na África todo mundo sabe mesmo. A macumbeira mora na esquina ali, vai lá que é tudo certo. Então nós sabemos de como essas coisas acontecem. Aí o pastor foi para lá, o missionário, fundou a igreja e está trabalhando lá com os obreiros. Aí passou um tempo, o missionário precisava de voltar. Irmãos, e acontece essas coisas assim na igreja pequena, a obra missionária é assim mesmo. Precisava de voltar, e ele comentou isso, irmãos, é um relato, eu não conheço, dentro de um estudo que nós estávamos fazendo, e aí tinha esse testemunho lá de um missionário que passou por essa situação. Aí ele chamou lá os irmãos, olha irmãos, nós vamos orar, vocês têm demonstrado mais fé aqui, nós vamos orar para separar um de vocês para poder ficar aqui na direção do trabalho então e dar continuidade, até o Senhor nos proporcionar a oportunidade de voltar. Amém, até aí tudo certo, aí chamou o horário, beleza, tudo lindo. Aí oraram e tal, aí o Senhor direcionou, o missionário sentiu no coração, eu até creio que foi o Senhor que direcionou por um propósito de revelação do coração dele. Aí direcionou um deles, aí falou, olha, o Senhor está direcionando que é você, para poder ficar aqui na liderança. Ele falou assim, olha, tá bem, o Senhor disse que sim, tá tudo bem, mas antes eu vou consultar lá a macumbeira lá para saber se é ou se não é. Irmão, um relato verídico mesmo do que aconteceu, segundo o missionário. Por
prática antiga, Ele não deixou para trás. É tudo novo. Agora, o único que rege é Cristo. Já pensou isso? Não, tem que consultar lá. Não, tem que parar com esse negócio. Já pensou a situação dele? Ele mostrou claramente que o coração dele não estava. Então eu até creio numa revelação de Deus, num direcionamento para ver como que realmente estava bagunçado. E é óbvio que não foi ele que ficou na direção do trabalho, senão aquilo ia virar, era um culto, um terreiro, né, de macumba lá, e não, mas culto. Então o que nós precisamos ter entendimento? Do que é que Deus está nos direcionando, do que é de Deus que não é. Então qualquer ação, irmão, nessa área não vem da parte de Deus, por mais sensível que seja. Né? Eu quero saber para onde minha mãe foi, porque ela morreu, e eu quero saber se é para o inferno. Você quer saber como é que sabe disso? Pega a Bíblia, olha para a Bíblia, olha para a vida dela, olha para a vida dela, olha para a Bíblia, olha para a Bíblia, olha para a vida dela. Pastor, é 100% exato? Não, mas se ela tiver aceitado Jesus como único e suficiente Salvador, e ela tiver tido tempo, ela tem que ter esses frutos aqui do Espírito. Se não apresentava os frutos do Espírito, irmão, ele não pode ficar dando sentença não, mas sem os frutos do Espírito não há comunhão com o Espírito Santo. Se não há comunhão com o Espírito Santo, não há salvação, porque o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação. A palavra de Deus diz bem claro. O que é um penhor? É algo que você dá em troca, é algo que você tem como garantia. Então o Espírito Santo dentro de mim, ele é o penhor da minha salvação. O que acontece? O dia que eu morrer, o Espírito Santo está aqui dentro, eu tenho salvação. Não está mais, eu perdi a salvação. Porque eu não tenho o penhor, não tenho mais a garantia. Então, e para o Espírito Santo estar dentro de mim, tem que ter fruto do Espírito. Se não tiver fruto do Espírito, o Espírito Santo não está habitando, não está reinando, não está governando. Quem está governando? A carne, o velho homem, com as obras da carne, porque há uma milícia na carne contra o Espírito, faz a obra da carne. Aí o Espírito Santo está ministrando quais são as obras do Espírito que ele deseja que nós fazemos. Então nós vamos entendendo isso aqui da palavra. Então não tem essa de consultar. Vamos lá, só ver um pouquinho aqui sobre os mortos. Até porque o tempo deve estar acabando já. Agora vamos ver um pouquinho sobre os mortos aqui. Os mortos podem dizer alguma coisa para a gente? Vamos lá, Hebreus capítulo 9, versículo número 27. Eu vou ler aqui, E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Tá? O morto apareceu ali e tal. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Depois da morte vem o juízo. Então a Bíblia está sendo muito clara de que morte e juízo, não tem mais obras, não tem mais ações, morreu, juízo. Então o tempo de aceitar Jesus é em vida, o tempo de fazer obras é em vida, depois que morreu não tem mais obras. Olha em outro texto que nós temos aqui, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, o obreiro aqui, ele não está fácil não, né? O sábio aqui está dando uma instrução e já dando uma declaração, mas é a verdade. Tudo que vier à tua mão para fazer, faz, porque para o além aonde tu vai, ou para depois que você morrer, é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que todos vão morrer. Não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então nós precisamos entender isso, de que não há obras feitas debaixo do sol, obras aqui da carne, depois a gente morre. Depois que morre é o juízo, não tem mais tempo de salvação, não tem purgatório, não tem lugar para a gente pescar as almas para poder ir para o céu. Depois não, morreu e juízo. Irmãos, é sério isso, mas é verdade. Pastor, eu vou orar pela minha mãezinha que morreu. Não, morreu, acabou. Não ora para os mortos não, os mortos não tem mais obra, não tem mais como não. Então não tem isso não. Então morreu, acabou. Amém? E aí depois o outro texto em Lucas capítulo 16, versículo número 31. Isso Jesus está contando um acontecimento aqui. E aí do Lázaro, né, e o rico, os irmãos depois podem ler com mais calma. Lucas capítulo 16, versículo número 31 diz assim: Abraão, porém, lhe respondeu. O Lázaro, lá no seio de Abraão, lhe respondeu: se não ouvem, ou melhor, Jesus não respondeu para Lázaro, respondeu aqui para o rico, que tinha ido para o lago de fogo. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que acontece aqui? Alguém morreu, foi para um lugar de tormento, está lá nesse lugar de tormento, ele começa a pedir a Abraão para poder voltar e avisar os 5 irmãos que ele tinha. Isso é o próprio Jesus que contou, tá? O próprio Jesus contando isso aqui, porque é importante saber a fonte de quem está contando. Porque só Jesus tem poder de saber do sobrenatural.
Se não for por revelação, só Ele que já teve no céu e veio na terra, e nesse tempo que Ele veio na terra, Ele está falando sobre isso aqui. E aí os relatos são do próprio Jesus. Aí esse rico lá está falando, não, eu ainda tenho 5 irmãos, manda alguém então dos mortos ir lá avisar, porque se eles ouvirem os mortos, eles vão obedecer. Aí o que o Abraão aqui diz para ele? Se não ouvem a Moisés e os profetas, está falando Moisés por causa das leis, se não estão ouvindo as leis, não estão ouvindo os profetas que ainda pregam lá, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que, presta atenção nisso aqui, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, preste atenção, que não há nem a opção aqui, ainda de que um morto saia daqui e vai lá levar a mensagem, não. O que Abraão está dizendo é o seguinte: se fosse para ir, teria que ressuscitar. É essa a declaração, se fosse para ir, teria que ressuscitar. E ainda que ressuscitasse e pregasse para eles, eles não iam ouvir nada mesmo, porque se não estão ouvindo quem está vivo, não vai fazer diferença de ouvir quem já morreu e mesmo que ressuscitou. Porque se fosse o contrário, toda a região onde Lázaro passou, depois de ressuscitado, ia estar salvo em Cristo Jesus. Certo ou errado? Então, olha a opção de que, ainda que alguém ressuscite, o que é que mostra-nos mais uma vez aqui? Não há contato dos mortos mais com os vivos. Não há mais. Um texto anterior, nesse mesmo texto aqui, no versículo anterior, vai dizer, entretanto, há uma separação entre nós, há um abismo, que não há mais comunicação, não tem, então morreu, acabou. Pastor, mas e as pessoas que têm visões de mortos? Lembra do poder de Satanás? Qual é a principal característica de Satanás? Trevas, não é? Então, se você for imaginar Satanás no seu original, não no original criado, mas agora, no seu original, de onde ele deturpou por causa da rebelião, se nós olharmos para ele agora no seu original, tudo que nós podemos ver é trevas no diabo. Porém, ele tem poder de parecer e ele se transforma, segundo o apóstolo Paulo, que nós lemos aí em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. 2 Coríntios 11, 14. Ele se transforma em quem? Em anjo de luz, totalmente o oposto do que ele é. Então, ele tem também poder para transparecer, para parecer. Né? Parecer alguém que já morreu, parecer alguém e tentar nos enganar baseado nisso. Junto com todas as ações do diabo, baseado no quê? No nosso coração, que pode estar vulnerável a essa situação. Então, irmão, não há consulta de mortos, não há feitiçaria, não há adivinho, não há obra que nós devemos buscar. Todo sobrenatural, quer saber do seu futuro? Vai para os pés de Cristo. Senhor, qual é o meu futuro? O que é que o Senhor tem preparado para mim? Olha o que a palavra de Deus já diz de forma bem clara. Eis que os meus pensamentos a respeito de vós são mais altos que os próprios pensamentos. Eis que tenho a vosso respeito pensamento de paz e de bem, e não de guerra, não de destruição. O Senhor, Ele deseja só o que é melhor para a gente. Então o Senhor, Ele já tem um plano perfeito e maravilhoso para nós. Nós é que temos que caminhar em direção a Ele, para que Ele nos leve até esses planos. Então, para que nós vamos tentar saber do além, do futuro? Não, nós não precisamos disso. No dia que o Senhor quiser que você esteja preparado para uma ação no futuro, Ele vai te falar. E o Senhor tem poder para falar. O Senhor fala. O Senhor fala através dos profetas, fala através dos servos dele para poder te mostrar, te mostra em sonho, te mostra em visão. O Senhor tem todo o poder para fazer isso. Então, irmãos, se existe algo do seu futuro que você precisa saber, Deus, Ele vai se encarregar de te falar isso. Você não precisa ir atrás de ninguém. Você não precisa saber de ninguém como é que está a sua sorte, se vai dar bom, se não vai dar bom. Não, você não precisa disso não. Se está em Cristo Jesus, irmão, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Pastor, perdi a minha passagem para uma viagem que eu estava programado, que não sei o que. Irmãos, descansa no Senhor. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Pequeno testemunho, 2010, estava programado para ir para o Brasil, de férias. Pensa, de Deus esse negócio, tinha chegado em 2008, 2010, voltar no Brasil, aí ver minha família, isso é uma bênção de Deus. Fui marcar minha passagem em abril, para viajar em julho, é isso, minha passagem em abril, viajar em julho. No dia que eu fui lá, olhei a passagem, beleza, vou ter que fechar isso aqui para comprar, fazer a reserva, meu passaporte vencido. Falei, está vencido é simples, só ir no consulado e renovar o passaporte.
Aí fui lá no consulado, não, tem que agendar. Fui correr para agendar, agendado para 30, sei lá, de agosto ou qualquer coisa assim do gênero. Eu falei, nossa, mas minha férias era em julho. Eu falei, Senhor, isso está errado, busca daqui, e-mail dali, e-mail daqui, e-mail dali, e-mail dali, e-mail daqui, nada. Resumindo, não tem viagem para o Brasil esse ano. Aí, beleza, estou bem de boa, um dia lá na igreja, recebo um convite do nosso pastor para ir na casa de um varão abençoado. Aí na casa desse varão abençoado estava a minha Rebeca, minha prometida, essa esposa linda e maravilhosa que o Senhor me deu. Conheci ela no período que eu ia estar no Brasil viajando. Aí para mim foi uma decepção. O que Deus fez? Deus colaborando para o meu bem, tira de uma viagem que poderia ressuscitar muitas coisas podres, ruins da minha vida. O Senhor me tira, me separa e me dá uma esposa maravilhosa, uma família abençoada e maravilhosa. Sabe, esse pequeno testemunho, grandioso demais para mim, a nível de sentimento, de importância na minha vida, ministério, tudo que Deus tem feito na minha vida. Esse testemunho é só para te mostrar de que, irmãos, Deus ele tem todo o controle nas mãos dele. Não quer dizer de que toda a ação da sua vida foi Deus que controlou e fez, não, porque tem caminhos que nós entramos que não foi Deus que colocou, não, foi a gente que entrou. Mas mesmo esse tipo de caminho pode colaborar de alguma forma com a gente, nos dando experiência, nos ensinando, desde que nós estejamos conectados em Deus, buscando o Senhor, arrependido das ações erradas, buscando mudança, buscando transformação. Então, em nome de Jesus, nós vimos hoje aqui no poder dessa palavra aqui, de que as obras de feitiçaria, qualquer ela que seja, o melhor intuito possível, não pode vir da parte de Deus. Não é bênção para a minha vida, não é bênção para a sua vida, não é bênção de maneira nenhuma. Adivinhações, irmão, nem adivinhar você deve e muito menos procurar adivinhar. Então, entenda isso aqui, nem praticar e nem buscar quem pratica toda a instrução da palavra de Deus. Então, o princípio base aqui de feitiçaria, de bruxaria, macumbaria, magia, qualquer tipo de coisa aqui, nós temos que entender isso, está ligado a ações extraordinárias, ações sobrenaturais. E quando são ações sobrenaturais, só existem dois poderes em movimento: o reino de Deus e o império das trevas. E se não é em conexão com a vontade de Deus, é o império das trevas. E só há meio de estar conectado com Deus, é através de Jesus Cristo. Toda oração ela tem que ser respondida no nome de Jesus, ela deve ser feita no nome de Jesus. É no nome de Jesus nós pedimos a Deus. No nome de Jesus nós vamos até a Deus. No nome de Jesus nós colocamos as nossas causas diante de Deus. Então qualquer ação que não vem dessa parte não é de Deus, não é bênção. Então qualquer ação sobrenatural, ela engloba aqui dentro dessas ações aqui. Amém? E só para nós fecharmos aqui, nós estamos falando sobre... Nós falamos sobre horóscopo, falamos sobre ler a mão, falamos sobre essas coisas que é bem bobinha, né? Bem bobinha mesmo, bem simples, mas tem atordoado e atrapalhado muita gente. Mas existem poderes também sobrenaturais em ações de magia, tá? Não pense que não tem não, porque tem. Esse próprio texto que nós lemos aqui, que eu fiz referência, é em... Deixa eu buscar aqui de novo, rapidinho. Em Atos. Atos 13, verso número 6, vai falar sobre um homem que ele tinha ações sobrenaturais. Tanto que tinha ações que o povo seguia eles. Ele tinha poder, ele fazia coisas extraordinárias acontecer. Mas não fazia no nome de Jesus. Não fazia através do reino de Deus, fazia através do reino império das trevas. Então, irmão, tenha muita atenção de que existe sim esses poderes aqui. Existe sim uma ação sobrenatural. E por que é importante a gente saber disso? Para a gente não ser enganado. Porque no dia que você vê algo extraordinário, você vai falar, mas o pastor falou de magia, falou das coisas. Irmão, até essas ações poderosas. Há poder sim. Não é só... A gente vê muito hoje, pilantra hoje. Dá aqui sua mão, que eu vou ler sua mão, não sei o que, vou jogar carta. Tem muito ali que não tem nada de magia ali, é só mesmo enganação mesmo, para poder tirar dinheiro. Assim como tem muita gente também dentro de igreja fazendo essas mesmas palhaçadas a respeito da obra de Deus, o falso evangelho, o falso profeta, falando, pregando o nome de Jesus, mas não tem nada de Jesus nele. Assim também tem muitos usurpadores, enganadores lá fora. Eu sou pai de santa, tem isso, tem aquilo, e às vezes não tem nada. Às vezes é só enganação. Mas também tem muitos sim,
muitas obras das trevas poderosas. Não negligencie o poder. E no dia que você ver, se você entender de que não é no nome de Jesus, se você ver que não está no nome de Jesus, então não é da parte de Deus, é uma obra de feitiçaria, de macumbaria. Então esse povo aqui que seguia no livro de Atos, capítulo 13, versículo 16, relata aqui, eles seguiam esse homem, que ele tinha esse poder, ele tinha esses poderes, ele fazia, não era algo naturalzinho, não, fazia algo sobrenatural, mas entenda isso, ele não fazia isso no nome de Jesus, no poder do reino de Deus, então ele fazia no poder da serva. E todo aquele que não está em Deus, está em oposição a Deus, será lançado no lago de fogo eterno. Então, em nome de Jesus, nunca permita que nenhum tipo de curandeiro, desde o mais simples que seja, qualquer ação sobrenatural, qualquer ação que não é natural, que não é no nome de Jesus, entenda isso, tem envolvimento com o inferno das trevas. Então, em nome de Jesus, benzer filho, eu acho que essa prática já não está tendo muito mais não, né? Mas no Brasil ainda tem umas coisas, leva para benzedeira, curandeira, e que vai passar um ramo, e passar não sei o que, não, em nome de Jesus. É a atmosfera sobrenatural, isso não pode acontecer não. Ah, leva para jogar água benta, para não sei o que, não, peraí, não. A única coisa que nós temos de ação na palavra de Deus, e isso é direcionado pela palavra de Deus, é o azeite, que nós usamos aqui na igreja. Olha, azeite ungido, a palavra de Deus fala sobre isso, a instrução para a gente olhar o óleo ungido, passando o óleo, mas não é nem o óleo que cura, é a fé que cura, é a fé da pessoa que cura. Então, a instrução, se tiver alguns enfermos no nosso meio, chama os presbíteros, leva o óleo ungido e ora para essa pessoa, e a fé vai curar. Então, é a única coisa que nós podemos usar e que nós usamos na igreja. Não tem negócio de água benta, de jogar água e pegar isso, bota um copinho de água para nós tomar depois do culto, que vai ficar aqui ungido para curar a doença, não, em nome de Jesus. Não. Sal grosso para expulsar Satanás está amarrado, em nome de Jesus. Não funciona não. Sal grosso é de carne, para fazer carne, churrasco. Amém? Então nós vamos orar ao Senhor. Então qualquer coisa, irmão, de ação, entenda isso aqui tem que ficar muito claro. Isso aqui tem que ficar muito claro. Qualquer ação sobrenatural que não é no nome de Jesus, irmão, pula fora disso aí, tá? Porque em oposição ao nome de Jesus, quem não está com Jesus está contra Jesus. E tem um versículo aqui, não sei se eu li ele, mas deixa eu achar ele aqui. Tá aqui, Lucas 11, versículo de número 23. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espada. Tá? Só isso aí já era o suficiente para qualquer ação da obra da serva. Então, se nós queremos andar no Espírito, não cumprir a vontade da carne, nós precisamos entender isso. Amém? Vamos orar? Colocar sobre os pés. Alguma dúvida? Pastor, apareceu um homem levitando ali e anda sobre as águas, que não sei o que. Ele faz no nome de quem? Em nome de Jesus? É para a glória do nome de Jesus? Amém. Deixa fazer. Agora, se não é para a glória do nome de Jesus, não é por Jesus, não está com Jesus, é no nome de algum poder das trevas, então deixa lá. Lembramos, tá? Nós cremos que não estaremos presentes nesse tempo. Nós cremos que não estaremos presentes nesse tempo, mas haverá nos fins dos tempos, da grande tribulação lá, a manifestação da besta, que vai curar, que vai fazer grandes sinais e maravilhas no céu, na terra, tudo a respeito e em comunhão com o anticristo, tá? No governo, no final, ali na sentença final, já preparado. Mas entenda, então, nós precisamos entender de forma clara e absoluta. O diabo também tem poder, tem operações extraordinárias, poderosas, nós precisamos ter cuidado com ele. Pastor, devo ter medo disso? Não, não deve ter medo não, mas deve entender de que é sério o negócio, deve levar para os pés de Cristo. Amém? Não fica nessa, irmãos, que muita gente fala. Eu preciso passar isso para você. Ah, uma obra de macumbaria, não creio nisso, chuto isso, não. Entenda as coisas. Ora no nome de Jesus, repreende no nome de Jesus e segue sua vida. Não precisa perder o sono, ficar sem dormir por causa de uma obra de feitiçaria, não. Até porque se fosse, irmão, ninguém de nós ia estar dormindo, tá? Porque às vezes você não sabe, mas eu preciso te confessar isso. Há obras e grandes obras contra a igreja. Às vezes não é contra a vida da irmã Evelise, contra a vida do diácono Robson, é diretamente, mas é contra todos que professam o nome de Cristo. O diabo ele está trabalhando direto para poder destruir a igreja. Então nós precisamos estar sempre nos pés do Senhor Jesus, é no nome de Jesus que
toda obra das trevas são desfeitas, no nome de Jesus, que toda oposição do inferno seja desfeita. Então nós precisamos crer nessa proteção. O Senhor é nosso escudo e broquel. Então não precisamos ter medo não, nosso escudo poderoso, mas nós precisamos estar sempre aos pés de Jesus, porque é nos pés dele. Nós somos livres de todo tipo de encantamento, de toda obra de feitiçaria, de toda obra de bruxaria. Então, em nome de Jesus, eu quero orar com você. Nós vamos orar encerrando este culto, agradecendo o Senhor por tudo e tomando posse dessa graça de Deus, dessa revelação, dessa palavra e também repreendendo toda obra de feitiçaria em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por este tempo. Pai, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nosso meio, por todas as obras grandiosas que o Senhor tem operado em nosso meio. Pai, em nome de Jesus, repreendemos da autoridade do Teu nome toda obra das trevas que não pertence ao Senhor. Pai, repreendemos da autoridade do nome de Jesus toda obra de feitiçaria, toda operação do sobrenatural que não é do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, toca em nosso coração, Pai, toca em nossa mente, não nos permita aceitar nada, Pai, que não venha do Teu reino, que não venha da Tua vontade. Não nos permita aceitar, Senhor, qualquer ação sobrenatural que não for baseada, Senhor, na oração, no joelho, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, Pai, de que nenhuma dessas obras das trevas esteja sobre a nossa casa, esteja sobre a nossa família. Pai, que seja desfeito todo o poder das trevas contra, Senhor, a vida dos Teus filhos que estão aqui. Pai, assim, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa Tua palavra, nós tomamos posse desse entendimento e nós caminharemos, Senhor Deus, segundo a Tua direção, segundo a Tua vontade, para a glória do Teu santo nome. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. E você que concorda diz amém.